Nós estamos estudando Apocalipse capítulo 9. Os homens pedem a morte outra vez, porque no capítulo 6 eles já pediram a morte, pediram para que as montanhas caíssem sobre eles e que eles partissem desse mundo, mesmo sem saber, ou mesmo tendo algo pior ainda acontecendo pela eternidade. O livro de Apocalipse é um livro que, se você desacreditar dele, você tem um sério risco de naufragar na fé. Porque toda a Bíblia é um conjunto. Se você mexer em uma peça desse conjunto, você acaba desestabilizando toda a sua fé doutrinária. Então, o livro de Apocalipse, para alguns, não passa de um livro fantasioso, cheio de símbolos. Para outras pessoas, o livro de Apocalipse já aconteceu. Mas a maneira correta de estudar Apocalipse é como o próprio Jesus instruiu para o apóstolo João falar. São as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Ele viu Jesus na ilha de Patmos, quando ele estava em trabalhos forçados. Ele falou das 7 igrejas do Apocalipse, quando ele apresentou exortações e premiações para cada igreja. E a partir do capítulo 4 de Apocalipse, são as coisas que vão acontecer. João já antecipadamente viu tudo que vai acontecer, e é por isso que nós temos o livro do Apocalipse, porque o Senhor Jesus revelou para ele essas coisas. Até o livro de Apocalipse, português é uma das poucas línguas que o nome é Apocalipse. Esse não é o nome original do livro. O nome original do livro é Revelação. Quase todas as outras línguas o livro se chama Revelação. É o livro da revelação de Jesus Cristo. Então ele nos revela, ou seja, ele tira o véu para nós vermos o que está atrás da cortina. E a coisa não é boa, não. É muito drástico, é muito trágico tudo o que acontece, mas é a palavra de Deus na sua essência. Se você desacredita do livro dizendo que é um livro fantasioso e que não dá para associar isso com a prática, você está ignorando que há uma condenação eterna chamada inferno e lago de fogo. Se você nega isso, você está desestruturando a sua fé, porque disso depende a evangelização do mundo, falar de Jesus para as pessoas. Senão não existe perdidos. Se não existe condenação, não existe perdição. E se você não evangeliza as pessoas, não fala de Jesus para as pessoas, de um risco iminente delas entrarem no estado eterno de condenação, você deixa de ser aquilo para o que o Senhor te chamou. Você é a igreja de Cristo Jesus, e a igreja de Cristo Jesus, ela existe para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, se não existe essa tarefa da igreja, a igreja não tem razão de existir. E se não existe a igreja, também não existe para nós o plano de Deus em nos tirar do mundo e colocar-nos no corpo de Cristo, chamado igreja invisível. E aí você desestabilizou tudo que você é, porque nós somos isso. E as pessoas insistem em dizer que as pessoas não devem se converter pelo medo, mas pelo amor. Que as pessoas não devem ser incentivadas a correr para a fé por causa do inferno. Só que se uma pessoa está se afogando e alguém joga
alguma prancha para ela vai agarrar aquilo, não é porque ela acha bonita a prancha, é porque ela realmente tem um risco de morte. Não tenha medo, você não está violentando a mente de ninguém quando você fala da condenação eterna. Você não está trazendo para ninguém um abuso da fé quando você fala da condenação eterna. Pelo contrário, se você ficar falando que Jesus é muito bom para a sua insônia, que Jesus é muito bom para tirar da depressão, que Jesus é muito bom para te dar prosperidade, você está acalentando o coração das pessoas para irem mais tranquilas para o inferno. Você estaria condenando pessoas, não, elas já estão condenadas, mas você não estaria fazendo nada para tirá-las do caminho do inferno. Só que elas iriam com uma qualidade de vida melhor. E você seria culpado disso. Portanto, você precisa pensar no livro do Apocalipse, não só no livro do Apocalipse, mas em todas as passagens bíblicas condenatórias, como um manual de sobrevivência. Porque o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia, seus queridos, seus amigos estarão nessa condenação eterna. E você não quer brincar. Aqui não é um parque de diversões. O mundo é muito arriscado, não só para atravessar uma avenida movimentada. Ele é muito arriscado de viver sem a fé no Criador e no Senhor Jesus Cristo. É condenação eterna. É condenação certa. Eu não estou apelando para que você busque pessoas porque elas podem se perder. Mas eu estou apelando que você busque as pessoas porque elas estão perdidas. A palavra do Senhor diz que a ira de Deus, nós não estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Então não é uma questão de você prevenir que a pessoa se perca, porque a pessoa já está perdida. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de resgate. O estrago já foi feito. Se Deus não usar a sua vida, Ele vai usar a vida de quem? Você acha que os jogadores de futebol é que vão fazer isso pela humanidade? Você acha que os artistas de cinema é que vão fazer isso pela humanidade? Não. Quem vai fazer isso são as pessoas que creem no Senhor Jesus. Talvez dentre elas tenha jogador de futebol, tenha artistas, mas na condição do entretenimento, eles não vão salvar ninguém. É você quem tem a palavra. E as pessoas que estão mais próximas a você precisam ser salvas por você. Tudo bem, é o Espírito Santo, é a palavra, é Deus quem salva as pessoas, mas na instrumentalidade sua. E Apocalipse capítulo 9 nos fala de homens, humanidade, né? Sofrendo terrivelmente e agora sofrendo na sua integridade física. Isso não é nada perto do que elas terão durante toda a eternidade. Aí eu prefiro ficar com a palavra de Jesus que fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ótimo, porque essa também é a mensagem de Jesus. Mas quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Então desacreditar
no inferno e na condenação eterna é desacreditar das palavras de Jesus que você diz que ama. Porque ele estava perturbado, inclusive, pela perdição das pessoas. A palavra do Senhor disse que ele viu a multidão e se compungiu, se compadeceu, se perturbou, porque ele as via como ovelhas desgarradas, sem o seu pastor. E nós estamos estudando 3 séries de condenações em Apocalipse. A primeira série são 7 selos, cada selo aberto, uma tragédia, uma desgraça, mortes, ódio e tudo mais. A segunda sequência de tribulações são 7 trombetas, e a terceira sequência são 7 taças. E nós estamos nas trombetas. Na quarta trombeta é advertido que haverá mais 3 trombetas, quinta, sexta e sétima, chamadas 3 ais, ai, 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 mostrando que o sofrimento vai se intensificando na tribulação. Ele está longe de você, mas está perto dos seus familiares. E por isso nos interessa grandemente esse período. E nesse primeiro ai, ou seja, na quinta trombeta, sai do abismo fumaça, gafanhotos, não como gafanhotos atrás de ervas, de grama, de plantação, mas demônios. Demônios são maneiras simbólicas de dizer, né? Porque o gafanhoto ele nos fala de devastação, de grande alcance. E esses gafanhotos eles têm um rabo, uma cauda como de escorpião. Escorpião nos fala de dor, e essa dor é intensa. E essa dor é de 5 meses, como o dirigente falou, as pessoas buscavam a morte, mas a morte fugiria deles, eles não encontravam a morte. Porque quando alguém está com um sofrimento tão intenso, ele não está nem pensando o que vem depois da morte. No momento a morte seria muito bem-vinda. E essas pessoas buscando a morte sem encontrar, elas entram em grande desespero. Isso é a antessala do inferno. Isso é a sala de espera do inferno e do lago de fogo. E o versículo 7, a partir do versículo 7, nós vemos que não eram gafanhotos, e também não eram escorpiões, eram demônios. Então, Apocalipse 9, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Bom, a semelhança irônica do gafanhoto e o cavalo era incrível. A cara do gafanhoto parece a cara do cavalo. Então ele é relacionado tanto no livro de Joel, no Antigo Testamento, como aqui em Apocalipse. E esses gafanhotos, que são demônios, eles têm a força de cavalos, a rapidez de cavalo. E eles estão como que reinando, com coroas nas cabeças. E o rosto como homem mostra da astúcia, porque não existe ser mais astuto do que o ser humano. Então são demônios com inteligência humana para conquistar pessoas, ou para dominar, abusar das pessoas. Versículo 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão.
mostrando que ao mesmo tempo que eles são cruéis e terríveis, parece-nos que num primeiro momento eles são atraentes. Por isso, falando da mulher, cabelos de mulher. Agora os dentes são dentes de leão, para mostrar a ferocidade com que esses demônios tratarão futuramente, se for em breve, os seus familiares e os seus amigos. Eles estarão diante desses seres tenebrosos na tribulação. O que Deus quer? Porque o desavisado nas Escrituras, ele pensa que Satanás está deitando e rolando, que Satanás com os demônios está imperando. Isso é um engano. Satanás e os demônios estão sendo usados por Deus como instrumentos da ira de Deus que está sendo derramada no mundo. Deus já fez isso outras vezes, usando seres malignos para fazer o trabalho sujo. Versículo 9, continuando a descrição desses demônios. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Mostrando que eles são invulneráveis. Ninguém vai atingir os demônios que vão atingir as pessoas. Eles estão encouraçados, e eles são assustadores e numerosos, e eles vêm com aquele barulho e trazendo um terror para a humanidade. Versículo 10, tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Perto de 7 anos é pouco, mas só quem sabe o sofrimento que essas pessoas teriam. Se uma picada de escorpião pode doer bastante durante 24 horas, são várias 24 horas que eles estarão sofrendo por 5 meses. Uma dor terrível. Por que Deus faz isso? Por que Deus não pega essas pessoas e já joga no lago de fogo? Talvez nós estamos muito arredios à ideia do inferno e do lago de fogo. Para falar a verdade, o inferno e o lago de fogo é uma realidade muito distante das pessoas. Muito distante. Inferno e lago de fogo é quase que um tema filosófico. Você acredita se você quiser. Mas o Senhor Jesus foi, de modo teatral, Ele nos trouxe o inferno perto de nós, quando Ele falou do mau cheiro, falando do enxofre. Quando Ele falou do medo, falando de trevas exteriores. Quando Ele falou da nojeira, falando do verme que não morre. Quando Ele falou da solidão, aí já é Paulo quem fala, Jesus fala através de Paulo, falando que estão banidos da face de Deus. Quando Ele fala da perda de privilégio, quando Ele ilustra o inferno com as pessoas que não têm as vestes festivais e são jogadas fora da festa. O Senhor Jesus fala da dor física, quando Ele diz: haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus foi a pessoa que trouxe o inferno mais próximo à realidade. E você não pode simplesmente ser enganado com a não existência do inferno. E aí o livro do Apocalipse, ele nos fala de algo acontecendo na terra. E é impressionante como que os nossos valores são meio confusos. Porque você lê na Bíblia que Deus manda entrar numa cidade e matar
homens, mulheres, crianças, animais, e você fica escandalizado. Como é que um Deus pode fazer isso? Aí você fica impressionado quando Deus fala de um homem no inferno pedindo para um justo do outro lado molhar a língua dele com um pouquinho de Coca-Cola, água, para refrescar. E aí você sente a crueldade. Deus é muito cruel. Aí você vê Deus trazendo demônios como que escorpiões para trazer dor física nas pessoas na terra. Aí você fala, é muita crueldade. Veja como os nossos valores são confusos, porque isso é apenas um exemplar do que acontecerá na eternidade. Só que quando se fala da eternidade, a gente pensa que não existe. Então Deus precisa trazer momentos de lucidez para nós vermos que é verdade. Se há grande sofrimento, intenso sofrimento na terra, Ele só está querendo mostrar o cartão de visita do inferno, para que as pessoas se lembrem, existe o inferno. Nós estamos lutando contra pelo menos 3 grupos chamados evangélicos que não acreditam no inferno. Vou falar o nome deles. Mas tem 3 grupos chamados evangélicos que não acreditam no inferno. Não bastasse isso, os grupos que acreditam no inferno não falam do inferno. Então é como se não acreditassem também. Mas nós lemos na palavra do Senhor a realidade disso. É o inferno que foi trazido como visitante na terra, para ver um pouquinho de como será no inferno. O catolicismo fala mais do inferno do que muitos evangélicos, porque o catolicismo emprestou do Dante Alighieri, se eu não errei o nome, é isso aí mesmo, como chama o livro? A Divina Comédia, não é isso? A base do ensino católico do inferno está nessa literatura impressionante, se você nunca teve a curiosidade de dar uma folheada, falando dos 9 ciclos do inferno. Tem coisa bem fantasiosa, mas muitas pessoas na história ficaram tão impressionadas com esse livro, e não é Bíblia, promovido pela Igreja Católica, falando da época das cruzadas, que você encontraria no passado católicos mais preocupados com o inferno do que aqueles que pregam, que deveriam pregar sobre o inferno, que são os chamados evangélicos. Você não pode deixar dessa realidade, você pode esfriar com esse assunto, como a igreja se esfriou desse assunto, mas saiba que o inferno está tão quente quanto sempre foi. E por isso nós temos o livro do Apocalipse para nós lembrarmos dessa verdade. E o versículo 11 nos diz: e tinham sobre eles os gafanhotos, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. É curioso, porque gafanhoto não tem rei. Cada gafanhoto faz o que tem que fazer sem reis. Documentários de gafanhotos mostram essas chuvas de gafanhotos, que coisa impressionante. Como que em poucos minutos podem devastar uma plantação. E curioso que de milhões e milhões de gafanhotos, eles dizem que eles nem batem a asa um no outro, eles nem trombam, e não tem um líder, eles vão no seu próprio instinto devorador. Mas aqui nós temos gafanhotos diferentes. Por que não são gafanhotos? São demônios, e eles têm sim o rei, e o rei
é o anjo do abismo, da onde eles vieram. E o nome desse, o apelido, né, desse, tem para todos os gostos, tem em hebraico, em grego e em português também. Hebraico, Abaddon, grego, Apolion, português é destruidor, exterminador. Esse é o verdadeiro exterminador do futuro, tá? Ele vai causar grande destruição. Mas nunca perca o alvo de que ele não está agindo por conta própria. É a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo. E aqui termina o primeiro ai. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Nós vamos deixar os 2 ais para outra oportunidade. Mas vamos lembrar um pouquinho sobre Satanás. Porque um dos ensinos da palavra de Deus, além de coisas boas como Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, os anjos bons, há também ensino de Satanás, o diabo. Lúcifer, quando ele foi expulso, era o anjo de luz, mas expulso do céu ele se transforma em Satanás, que quer dizer inimigo. E diabo também, que quer dizer caluniador. E ele tem vários nomes. E aqui é o destruidor, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso ele é um Apolion, ele é um destruidor. E ele tem destruído muitas vidas. Não pense que é só na Cracolândia que tem pessoas com vidas destruídas por Satanás. Não. Tem pessoas bem limpinhas, sem vício nenhum, que estão destruídas por Satanás. Porque ele mata, rouba e destrói. Ele não mata do mesmo jeito, rouba do mesmo jeito e destrói do mesmo jeito. Ele tem vários estilos para várias camadas da sociedade. Ele roubou o mundo. Esse mundo todo era de Adão, porque Deus falou que Adão seria aquele que ia dominar sobre o mundo. Logo o mundo era do homem, a criação de Deus. Mas Satanás roubou isso do homem, e ele passa a ser agora o dono desse mundo. Em 2 Coríntios 4 nos diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Numa das tentações, das 3 tentações, ele ofereceu para Jesus o mundo. Como que ele oferece para Jesus o mundo? É porque ele é dono. Ele é dono do mundo. Até que esse status mude, ele é dono desse mundo. E tem escravizado nesse seu império muitas pessoas, as quais nós temos que arrancar das mãos dele, através do Evangelho de amor. Satanás veio matar também. Ele matou Adão. Ele matou Adão de 2 maneiras e poderia matá-lo da 3ª maneira. Ele matou Adão porque ele separou Adão de Deus. Isso é morte. Ele matou Adão porque Adão morreu com 930 anos, mas morreu fisicamente. E ele poderia ter matado Adão, fazendo com que ele se perdesse por toda a eternidade. Mas eu acredito que Deus deu a provisão e Adão aceitou essa provisão e Adão é salvo. Vai ter uma identidade secreta no céu, tá bom? Todo mundo vai querer acertar as contas com Adão. Brincadeira, viu, gente? E ele veio para matar, roubar, e ele veio para destruir também. Satanás destruiu. Ele destruiu a comunhão maravilhosa que Adão tinha com Deus, porque na viração do dia, seja lá o que for isso, se é a brisa do dia, se era no final do dia, Deus vinha bater um papo com Adão.
E Deus tinha uma conversa amigável com Adão. Satanás destruiu isso, essa comunhão, como ele tem destruído o relacionamento das pessoas com Deus. E ele destruiu também os próprios filhos de Adão, Caim e Abel. Houve uma ruptura, uma destruição do lar, como ele tem destruído muitos lares. Muitos lares estão em pé de guerra. Alguns moram juntos, mas não moram juntos. Algumas pessoas são marido e mulher, pai e mãe, filhos, porque momentaneamente não dá para mudar essa situação. Mas elas não queriam ser marido, esposa, pai, filhos. E o Senhor Jesus já tinha nos falado a respeito disso. Da destruição dos lares. Isso é Satanás quem tem feito. O inferno é muito real, meus irmãos. Eu queria lembrá-los dessa realidade, não para você ficar com medo, porque se você já tem Jesus Cristo como Salvador, nenhuma condenação há para você. Mas quem disse que você vive para você? Você vivia para você, agora você não vive mais. Agora você vive para Deus. E Deus se preocupa com as pessoas. Logo, você vive pensando nas pessoas. Pensando nas pessoas perdidas. E essa realidade do inferno, ela precisa atingir primeiro o crente. Se o crente não acredita na realidade do inferno, desiste de evangelizar, porque Augusto Cury já faz melhor que você com os livros dele de autoajuda. E várias outras pessoas. Você não quer dar um bem-estar para as pessoas, qualidade de vida. Você quer salvar pessoas da condenação eterna que é real. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Ela é tão intensa. Ela nos pega, Pai, mostrando que nós nos esquecemos de algumas verdades. E o esquecimento dessas verdades tem nos prejudicado na evangelização do mundo, porque nós não vemos mais realidade ou proveito em falar de Jesus para as pessoas. Tira-nos, ó Pai, dessa indiferença e ajuda-nos a lembrarmos da realidade da Tua palavra, da realidade da condenação dos nossos queridos. E rogamos ao Senhor, usa-nos de modo misericordioso, porque nós não merecemos ter esse privilégio de alcançar perdidos, mas usa-nos, ó Pai, para resgatá-los da condenação do inferno. Nós agradecemos por Jesus Cristo, bendito do Senhor. Amém.